Você teria coragem de morrer em nome da justiça? Essa pergunta é o tema central de um dos diálogos mais breves, porém poderosos que Platão escreveu. O Críton, que eu trago aqui hoje para a gente conversar. Aliás, bem-vindo ao Livrosofia, que a gente fala sobre livros, filosofia e livros de filosofia. Nesse diálogo, o Críton, a gente já encontra um Sócrates preso em Atenas por corromper a juventude, não acreditar nos deuses da cidade, introduzir novas divindades. E vai ser nesse cenário que surge o seu amigo Críton, disposto a convencê-lo a fugir da prisão. E vai ser nesse contexto que Sócrates nos coloca diante de um dilema. Quando a vida está em jogo, o que deve prevalecer? A sobrevivência ou a fidelidade àquilo que a gente acha que é o correto, que é o que a gente acha que é o justo em nossas convicções? Vai ser mais ou menos isso que vai ser a raiz de todo o diálogo. Ele começa assim. Sócrates estava lá preso, né, em sua cela, aguardando o cumprimento da sentença, mas lá, né, um determinado dia, quando o sol ainda estava nascendo, era muito cedo, eles percebe a presença do seu amigo Críton lá, encostado na cela, o que deixa ele um pouco espantado. Críton, ele traz uma proposta bastante ousada para a Sócrates, de tirar o filósofo da prisão e levá-lo para fora de Atenas, onde poderia viver com segurança. E, como eu tinha dito, esse é o ponto de partida do diálogo, que começa com Críton expondo os motivos para convencer Sócrates, que vão ser mais ou menos 4 motivos. Primeiro, ele apela para a questão da reputação. Críton bate muito nessa tecla, e depois eu vou explicar o porquê. Ele diz: Sócrates, aproveita essa chance, senão todo mundo vai pensar que a gente abandonou você por sermos covardes ou avarentos. Seria uma vergonha para nós, seus amigos, não poder ter te salvado. Ele também faz um apelo para amizade. Ele diz: Sócrates, a gente veio aqui para te salvar, tudo já está articulado, os guardas já foram comprados, o navio ele está pronto para te levar para outra cidade. Faça esse esforço dos seus amigos ter valido a pena, se salve. Crito também faz um apelo familiar. Ele fala para Sócrates, se você aceitar a morte, você vai deixar seus filhos órfãos, vai deixar sua mulher, sua família desamparada. E se você viver, você ainda pode educá-los e garantir um futuro mais digno. E no final ele ainda faz um apelo financeiro. Ele diz: olha, não falta apoio, há dinheiro, há aliados prontos para lhe ajudar e até assim cidades dispostas a lhe receber com segurança. E assim, aí, detalhe, eu estou apenas resumindo, não é com essas palavras não, pelo amor de Deus. E aí Sócrates, né, ele prepara lá a sua maiêutica dialética e vai responder Críton ponto por ponto. Ele fala lá: olha, Críton, em relação à opinião dos outros, assim como, por exemplo, um atleta, ele não deve ouvir a opinião da multidão, apenas do seu treinador, porque ele é o mais experiente, ele conhece sobre aquilo que o atleta faz. Então, sobre esses temas, a gente não pode, como se fosse assim, se guiar pela multidão. A gente tem que apenas escutar aqueles que entendem o que é a razão e o que é a justiça. E Críton, ele teme meio que ser teme pela sua reputação, ele teme ser visto como se fosse um covarde, né, por não salvar um amigo. E Sócrates vai e fala, né, afirma que o mais importante não é a fama diante dos outros, mas a verdade sobre nossas ações, né? Deve-se prevalecer o certo, mesmo quando ele aparenta ser errado aos olhos da multidão, né? Em relação à família, esse contra-argumento para mim é o mais interessante, que Sócrates diz: olha, a presença física, Criton, ela não garante uma boa educação, né? E ainda mais se eu partir, que exemplo eu vou estar dando? Eu vou estar dando exatamente o exemplo de incoerência
e desonra, porque por toda a vida eu tentei guiar meus filhos e minha família pelo caminho das virtudes. Então, se eu partir agora, que lição eu vou estar deixando, né? Vou estar contradizendo tudo que eu falei, né? E em relação assim também aos recursos, às facilidades, Sócrates ele diz, olha, o problema não é a possibilidade prática da fuga, é mais saber se ela é justa ou injusta, sabe? Ele insiste que não se deve cometer injustiças mesmo sendo você um alvo de injustiças. E até mesmo quando isso signifique a própria morte. E assim, pronto, é o que eu vou falar. Pra gente que estamos em 2025 depois de Cristo, com nossa mente ocidental, é muito óbvio isso que Sócrates está dizendo, né? É, não siga a opinião da massa, siga a razão, siga o que é justo. Isso aí pra gente é meio óbvio, né? Mas a gente tem que entender que isso foi há 2.800 anos atrás. E foi Sócrates quem inaugurou meio que essa forma de pensar. Ele rompe com a tradição antiga. Antes de Sócrates, a Grécia era mergulhada em outra lógica. Era uma cultura que valorizava muito a honra pública acima de tudo. A opinião da polis poderia definir a glória ou a vergonha de uma pessoa. Os heróis homéricos, por exemplo, Aquiles, Ulisses, Heitor, até mesmo os deuses, eles meio que se guiavam pelos que os outros diriam sobre a coragem, a fúria, sobre o seu destino, sabe? E a justiça, antes de Sócrates, muitas vezes era confundida com vingança. Devolver o mal recebido era considerado como legítimo e até honroso. Antes de Sócrates, a cultura era mais voltada para a vingança. E mais do que isso, né, a tradição era de manter o nome da família sem mácula, porque não posso dizer, a reputação, ela meio que ecoava pelas gerações, né? Você, tem uma má fama por uma coisa que seu avô fez, seu bisavô fez, você não sabe nem o que foi que aconteceu. Rapaz, eu só vim perceber agora que o microfone não estava conectado. Liga aí, me confiando que a voz ia sair boa. Mas eu vou mexer aí no CapCut e vamos ver o que é que vai dar. Mas, vamos lá. Voltando. Como eu estava dizendo que Sócrates rompia com a tradição passada, eu vou dizer que nenhum professor meu disse na faculdade. Hoje, nesse exato momento, eu estou cursando filosofia. Ele disse que por que Sócrates foi tão inaugural, inédito? Porque ele passou a colocar a verdade acima da honra, a justiça acima da vingança e a razão acima do coro da multidão. E antes era totalmente o inverso, né? Depois disso, Sócrates ele vai iniciar a parte que para mim é a mais interessante. Tirar até esse microfone daqui, né, como estou usando. Então, Sócrates vai iniciar a parte que eu acho mais interessante do livro, que ele vai personificar, ele vai dar vida às leis de Atenas e vai simular um diálogo dele com elas, nas quais elas o confrontam por ele estar ali nesse contexto, cogitando a fuga ou não. E é engraçado, né? Porque meio que as leis, elas vão ser bem assim, vão meio que passar na cara dele tudo, né? Elas dizem, Sócrates, nós demos tudo a você, você nasceu debaixo da nossa proteção, você cresceu com nossa ajuda, você viveu seguindo as nossas regras, no fim você vai virar as costas pra gente. Então, assim, fugir para as leis seria um ato de traição de Sócrates para com elas, né? E não para assim, não. O sermão é bem grande. Elas continuam, né? Sempre você escolheu ficar, você nunca escolheu sair, nunca procurou outra cidade, meio que nunca, sempre aproveitou tudo que a gente ofereceu. Aí só porque você não gostou de uma decisão, você vai abandonar tudo. Assim, para as leis, né? Viver na cidade é como fazer um pacto com elas, né? E Sócrates tinha feito desde sempre. E ela continua, né? Se todo cidadão fizesse o que queria, a cidade ia desmoronar.
tudo seria um caos, e fugir para Sócrates não era assim como se fosse algo pessoal, era como ele enxerga como se fosse, como se ele desse um golpe fatal em Atenas. E continuando, Sócrates, ele passou a vida inteira falando e defendendo a justiça. Aí agora, na hora mais crítica, ele iria fugir, ele iria se contradizer? Assim, claro que não, né? Então, para ele, para Sócrates, fugir seria negar tudo o que acreditou, né? Ele ia findar se traindo. E para ele, viver em contradição era pior do que a própria morte, né? E depois que ele fala isso, né? Ele tem, depois desse diálogo com as leis de Atenas, o coitado do Criton, ele não teve nem o que dizer depois disso, né? E é assim que o diálogo termina, né? Com Sócrates preferindo continuar fiel às leis de Atenas, mesmo que isso lhe cause a própria morte, né? Ele meio que mostra que, na prática, a filosofia não é só discurso, né? É uma forma de viver também, até o último instante. Essa é a grande lição que eu, pelo menos eu tiro aqui do Criton, né? Minha inteligência é muito limitada e muitas coisas que eu falo aqui não são mais que devaneios, mas se eu posso dizer aí que a mensagem que Criton deixa é essa, né? De às vezes manter a coerência e a integridade, né? É mais importante do que preservar a vida a qualquer preço. É isso aí que eu acho que foi a mensagem desse diálogo de Platão. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram meus devaneios que eu tinha a falar sobre o Criton. O próximo vai ser Eutífron. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. E vejo no próximo vídeo. Valeu.